Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre a sétima temporada de Black Mirror, uma série que está disponível na Netflix. Dizem que ele expande a mente. Ele altera sua estrutura neural. A mente é um computador. De repente, você não fica só mais receptivo. Você se torna um receptor. Bom, gente, a sétima temporada de Black Mirror já está entre nós. Ela é composta de 6 episódios de mais ou menos 50 minutos de duração cada um. E nessa temporada a gente vai ser apresentado a novas histórias. Black Mirror é uma série antológica, então a gente não precisa assistir todas as temporadas e todos os episódios, porque ela não tem uma continuação. Cada episódio é uma história separada. É claro que Black Mirror faz muita alta referência. Então a gente vai ver situações, tecnologias, locais ou até mesmo alguns easter eggs que conectam os episódios entre si, criando quase que um universo de Black Mirror, mas não necessariamente você precisa assistir todos os episódios para entender a história. Aqui, como eu disse, nós vamos ter 6 novas histórias, na verdade 5 novas histórias, porque um episódio dessa temporada é uma continuação direta de um episódio de uma temporada passada. E o primeiro episódio se chama Pessoas Comuns. Nesse episódio, a gente vai ser apresentado para um casal que o marido trabalha na construção civil e a esposa é uma professora de educação básica. Mas um dia, essa esposa vai sofrer um mal súbito e ela vai parar no hospital, ela fica entre a vida e a morte. E o marido dela é apresentado a possibilidade de um novo tratamento. Essa tecnologia nova consiste em escanear a parte do cérebro da pessoa que foi machucada e que sofreu um dano irreversível e substituir essa parte por essa parte nova biomecânica. Acontece que isso é um serviço de assinatura. Então, todo mês ele teria que pagar para a mulher dele ser mantida viva. Essa tecnologia promete ser 100% segura e ela também promete trazer a pessoa exatamente como ela era. Acontece que o preço disso é muito alto. Então a gente vai descobrindo, junto com esse casal, que existem diversos planos, diversos tipos de assinatura, cada um tem um valor e cada um vai sendo melhorado ao longo do tempo. É claro que esse episódio é uma crítica a essa nova forma de vida que a gente tem, onde muitas vezes a gente não possui mais objetos, a gente tem que alugá-los, ou a gente tem que pagar um serviço de assinatura para receber um produto, ou até mesmo um serviço de streaming. E também é o fato de que todos esses serviços de streaming vão segregando seus assinantes. Então, o plano básico te dá acesso a uma coisa, muitas vezes com propaganda, ou muitas vezes coisas que não são tão boas, e os planos mais caros vão ficando cada vez melhores. E é um episódio bastante impactante, eu acho que ele abre bem a temporada de Black Mirror, e eu acho que aqui Black Mirror volta a ser aquela série que mostra pra gente como a tecnologia que promete ser muito inovadora e muito boa pode impactar de uma forma negativa e muito cruel a vida de todo mundo, principalmente os usuários daquela tecnologia. Ele tem um final bem marcante, bem pesado, e eu gostei bastante desse episódio. O segundo episódio se chama Bête Noire, e aqui a gente vai conhecer a Maria, que trabalha desenvolvendo chocolates para uma marca. Ela tem uma vida bem estável, um relacionamento bom, e tudo isso vai mudar e tudo isso vai ser impactado quando uma ex-colega do colégio, que sofria muito bullying na época, aparece no seu trabalho e consegue um emprego ali. A partir desse momento, a vida da Maria vai sofrer uma reviravolta muito grande. Essa colega de classe dela vai fazer da vida dela um inferno. E aqui eu achei que seria um episódio sobre pessoas abusivas no trabalho. Mas ele começa a escalonar tanto e essa colega começa a fazer um gaslighting tão forte em cima da Maria que a gente percebe que isso vai muito além e a Maria começa a duvidar da própria sanidade mental dela. E isso vai criando uma atmosfera de tensão, com um final tão inacreditável que eu fiquei embasbacado. Eu acho que ele tem uma das melhores reviravoltas que a gente já teve na série. E eu gosto bastante da resolução final dele.
E eu acho muito interessante como Black Mirror trollou a gente nesse episódio, fazendo a gente achar que era um episódio sobre magia, mas na verdade é um episódio sobre uma super tecnologia. O terceiro episódio se chama Hotel River e a gente vai conhecer uma atriz que tá sempre pegando papéis pequenos ou papéis como coadjuvante, que aceita o papel para uma releitura de um clássico do cinema. E ela chega no estúdio e, na verdade, ela descobre que ela só vai substituir o personagem principal através de uma tecnologia que permite que ela interaja com os personagens do filme, achando a todo momento que ela é uma pessoa que também participou daquelas gravações. E é muito interessante porque ele fala sobre inteligência artificial e como a inteligência artificial recriou esses personagens nesse mundo digital, mas durante o processo da regravação desse filme, ocorre um acidente, essa atriz fica presa nesse universo digital e faz com que ela encontre um amor, um grande amor ali dentro daquele filme. E é um episódio que tem um final bem agridoce, porque é um episódio bonito sobre a descoberta desse amor verdadeiro, mas é um episódio que me lembrou muito San Junipero. Porque quando ele termina, a gente tem a conclusão e a gente fica com aquele gosto de ela poderia ter saído daquela situação, ela não precisava ter se envolvido, se entregado tanto. É muito interessante como esse episódio trata sobre as relações humanas com a tecnologia, mas dessa maneira agridoce. Ela conseguiu ser feliz por uma situação que ela foi colocada, que na verdade não existiu, e no final meio que só existe aquela lembrança. Então é um final bonito, mas é um final bem agridoce. O quarto episódio se chama Brinquedo, e nele a gente vai conhecer o Cameron Walker, que é preso furtando uma loja de conveniência. E quando ele é levado para a delegacia, a gente descobre que ele é suspeito de um assassinato, que ele tem um passado muito interessante e que ali na delegacia ele vai colocar o plano dele em prática. Esse episódio é a continuação daquele especial de Black Mirror que a Netflix lançou, que se chama Bandersnatch, e é bastante interessante o uso da tecnologia aqui. Ele tem um final bem surreal, mas eu gosto como ele cria essa tensão durante todo o episódio. O quinto episódio se chama Eulogy e eu acho que ele é o meu preferido dessa temporada. A gente vai conhecer um senhor de idade que recebe uma ligação falando que uma conhecida dele de longa data acabou de falecer e que a família tá pedindo para ele mandar um vídeo falando sobre como eles se conheceram e como foi a relação que eles tiveram ao longo da vida. E ele então vai usar uma tecnologia que permite que, olhando para fotos, ele reviva momentos e crie essa realidade onde a gente pode entrar nas fotos para reviver algumas memórias. É um episódio muito bonito, é um episódio muito tocante. Eu acho ele muito bem feito. O visual dele é muito interessante. Como eles conseguiram recriar as fotografias, pra mim é um dos melhores episódios dessa temporada e um dos melhores episódios da série. E o sexto e último episódio dessa temporada se chama USS Callister Infinity. E ele é a continuação direta do episódio USS Callister da quarta temporada de Black Mirror, onde a tripulação da USS Callister ficou presa no jogo de videogame e eles estão ali tentando sobreviver dentro daquela realidade digital, enfrentando milhões de jogadores. É um episódio bem interessante, ele parte bastante para ficção científica e ele trata basicamente sobre realidades e a teoria do multiverso, o que tá bastante em alta ultimamente. A gente tem diversos filmes sobre essa temática. Eu gosto bastante, mas ele não é surpreendente. Eu acho que ele é o episódio mais longo dessa temporada. Ele podia ser um pouquinho menor, mas ele é bem legal. Pra mim, num contexto geral, gente, essa temporada de Black Mirror foi bastante satisfatória. Eu acho, sim, que eles conseguiram manter a qualidade técnica da série. E eu acho que eles conseguiram elevar os roteiros. Eu gosto como alguns episódios me lembram bastante as primeiras temporadas de Black Mirror, que eram bem impactantes e que fazia a gente pensar muito sobre a tecnologia. Gosto que eles já estão falando há algum tempo sobre a questão da inteligência artificial.
e o impacto que ela vai ter na nossa vida. Eu gosto de Black Mirror como um todo, eu acho que algumas temporadas ficam mais em baixa, algumas temporadas ficam mais em alta, e essa pra mim é uma temporada que está em alta. Gostei bastante, acho ela bem dirigida, gosto dos episódios, alguns episódios têm uma fotografia muito bonita. O quinto episódio tem um trabalho de cenografia e fotografia impecáveis. Eu acho muito bonito. Eu gosto muito como Black Mirror tem trago essas tecnologias que são mais sutis e vão entrando na nossa vida sem muito alarde e vão criando problemas a partir da ideia do uso dessas tecnologias. No contexto geral, foi uma temporada muito satisfatória. Eu assisti muito rápido e pra mim ela é uma nota 7 de 10. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir na Netflix ou que gostam bastante de Black Mirror, assim como eu. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada de Black Mirror, ou se vocês vão dar uma chance para essa nova temporada, caso vocês tenham abandonado a série. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Me sigam nas minhas redes sociais, o link para elas está aqui no descritivo desse vídeo. É isso, um beijo, até mais e tchau!